tudo bem com vocês? Uma boa tarde. Eu sou a apóstola Rosilene, da Igreja Apostólica da Intercidade, e nós temos há um tempo já vindo trazendo vídeos que falem do amor de Deus, que falam sobre o efeito de Jesus e sobre todo esse trabalho que a cruz nos trouxe de resgate, né? E eu quero hoje iniciar um assunto com vocês que vai dar ênfase nesse efeito da cruz, que é sobre o amor de Jesus, sobre essa nova criação que ele nos trouxe, né? Esse ser criado. E eu coloquei o tema dessa questão sobre ser uma nova criatura. O que é se tornar uma nova criatura? Como é esse procedimento? De que maneira isso acontece? E essa maneira acontece, em primeiro lugar, reconhecendo o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. E se por um acaso alguém ainda não reconheceu ele, vamos lá, vamos nessa. Vamos compartilhar alguns efeitos, algumas coisas que ele fez por amor a nós. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é sobre que amor é esse de um Deus por sua criação, dando-nos uma nova oportunidade de vida, dando-nos uma nova história, né? E no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16, eu quero ler com vocês. E eu os convido a participar dessa leitura comigo. Que diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Sabe, queridos, estamos vivendo dias muito difíceis, dias incertos, onde a falta de fé tem crescido muito, a falta de entendimento sobre esse amor, sobre esse Deus, né? Coisas tão ruins acontecendo que leva ao ser humano pensar: será que existe uma força maior? Será que existe um Deus mesmo? Cadê esse Deus? Aonde esse Deus está? Como pode existir um Deus diante de coisas tão ruins? Então, por estarmos afastados dessa presença e dessa verdade, não entendemos e não estamos compreendendo nada do que está acontecendo. Por estar tão longe, tão distante desse amor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, que estamos vivendo crises. E crises imensas que nos afastam cada dia mais. Então, eu quero compartilhar nesses pequenos vídeos com você, de 10 minutos apenas, sobre esse amor, sobre esse resgate, sobre esse efeito da cruz, sobre Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou, Deus te ama, Deus nos ama, de tal maneira que enviou o seu Filho para que nos resgatasse, enviou o seu Filho para nos salvar, sabe? Quando nós reconhecemos isso, quando nós entendemos isso, que Deus nos amou a nós de tal maneira que enviou o seu Filho, começa algo mudar dentro de nós. Quando eu reconheço Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, esse cara que foi enviado por amor a mim, esse cara que foi enviado para me salvar, esse cara que foi enviado para salvar o mundo inteiro, sem exceção de ninguém, sem escolher os bons ou os ruins, não, ele escolheu o mundo com tudo que nele há, e ele veio à terra, porque Deus amou de tal maneira que enviou o seu Filho, enviou Jesus à terra. Ele nasceu de Maria, de mãe, ele foi 100% homem, 100% Deus, viveu na terra por 3 anos, depois da sua forma adulta, com 33 anos, ele ficou 3 anos pregando o Evangelho, anunciando o reino dos céus, sobre a sua salvação. Ele foi para o madeiro, ele foi para a cruz, ele se tornou maldito por nós, ele se tornou doente por nós, ele se tornou o mentiroso por nós. Tudo que era de malfeitor, tudo que era de mal sobre a humanidade estava sobre Jesus naquele dia da cruz. E naquele dia da cruz, esse envio de Deus o enviou para nos salvar, foi efetuado na cruz, foi consumado na cruz. Então o seu derramamento de sangue trouxe à humanidade essa nova vida, essa nova criação, essa nova chance de se tornar uma nova criatura por Ele, por Jesus.
por nos amar tanto, Ele nos deu essa chance, sabe? Estávamos condenados, porque antes de Jesus estávamos condenados, antes de Cristo estávamos jogados à sorte. Éramos pecadores, enganados, condenados e não tinha salvação, não tinha chance para nós. Em Cristo nós fomos tornados nova criatura, tivemos uma nova chance, temos uma nova vida e vamos progredir, prosperar e avançar nessa nova vida que Jesus conquistou para nós. Ele se tornou maldito para que nós fôssemos benditos. Ele se tornou o condenado para que nós fôssemos salvos, libertos, sabe, de toda a escravidão. Ah, mas eu peco ainda, eu minto ainda. Então há um efeito de substituição que é um processo, sabe, é um dia após o outro, e cada dia esse efeito de substituição é efetuado naquele que crê, naquele que se submete a essa verdade, sabe? Eu preciso crer, por isso que eu iniciei dizendo, eu preciso reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A palavra dele vai dizer, e ele próprio diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém tem a salvação senão por Ele. Se eu não creio no efeito da cruz, se eu não creio no efeito de Jesus, eu não tenho salvação. Eu não sou salvo, eu não tenho essa nova vida, eu não tenho essa nova chance. Então tudo é por Ele. Então, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da minha vida, eu tenho essa nova vida, essa espécie de nova vida, essa nova chance de cair. Eu tenho a chance em Cristo de recomeçar, em Cristo de ser salvo, em Cristo de ter essa manifestação dessa nova vida através do sangue dele derramado na cruz e através do Espírito Santo que ele nos deu. Então, com essa nossa caminhada que nós vamos ter, com esses pequenos vídeos de 10 minutos, eu quero com você passear nessa palavra, passear nisso tudo, sabe? Por esse amor, nós hoje temos a oportunidade de conhecer sobre esse glorioso amor. Temos a oportunidade de saber sobre esse cara que escolheu nos salvar, escolheu nos resgatar, que escolheu se tornar maldito. Ele se tornou maldito na cruz para que a raça humana pudesse ser benditos. Tudo isso e muito mais Jesus conquistou para todos nós que creem nesse efeito glorioso de Deus. Ele morreu por toda a humanidade, mas aqueles que creem têm o efeito, têm a manifestação. Isso está sobre todos. Joel vai dizer que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne, sobre toda a carne. Em Atos 2, fala sobre esse derramamento, o cumprimento de Joel, o cumprimento do profeta Joel, quando profetizou que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Houve em Atos, depois de Cristo, depois da sua morte e ressurreição, sabe? Essa nova vida, esse poder, essa manifestação veio através de Jesus. Então, quando eu reconheço seus feitos, quando eu reconheço seu poder, quando eu reconheço que através dele eu tenho uma nova vida, uma nova chance, que eu não sou condenada, que eu não sou a raça deixada para trás. Pelo contrário, eu fui resgatada, eu fui salva, e esse efeito de substituição é diário, é um dia após o outro, todos os dias, e vivendo um processo de salvação, vivendo um processo de santificação, vivendo um processo de ser transformado numa nova vida. E em Efésios capítulo 1, eu queria ler com vocês também nesses nossos primeiros 10 minutos. Eu quero ler com você Efésios capítulo 1, verso 13, diz assim: e por causa daquilo que Cristo fez
também todos vocês que ouviram o Evangelho sobre a maneira de ser salvo e creram em Cristo foram marcados pelo Espírito Santo como pertencentes a Cristo, o qual há muito tempo havia sido prometido. Sua presença em nosso íntimo é a garantia de que Deus realmente nos dará tudo quanto prometeu. E o sinal do Espírito em nós significa que Deus já nos comprou e que Ele garante levar-nos para si mesmo. Esta é mais uma razão para que louvemos ao nosso glorioso Deus. Olha o que Paulo está declarando aqui em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1 é toda uma declaração que Paulo fala a respeito de Jesus Cristo. E no verso 13 ele está falando sobre a maneira de que Jesus fez, sobre a forma que Jesus fez, sobre o derramamento do seu sangue. Nós fomos comprados, tragos para uma nova vida, um novo ser criado por Deus, uma nova criatura através do efeito de Jesus Cristo. Queridos, eu sei que não tem sido fácil, eu sei que muitas das vezes crer nisso tudo, contra tudo que nós vivemos, não tem sido fácil. Porém, a palavra combate esse combate diário. É na palavra de Cristo revelada a nós através do Espírito Santo é que nós conseguimos crer, confiar e descansar que tudo, aqui está dizendo que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Que Deus abençoe sua vida. Vamos continuar aqui, vamos correr, porque tem muito mais aí para vir. Deus abençoe você, Deus alcance você, em nome de Jesus. Amém.